No Resenha das Paradas de hoje, vou falar de X, esse filme que junta pornô e terror com Gena Van de Ortega e Mia Goth, o sonho de todo adolescente, que está lá disponível no catálogo da Amazon Prime Video. X, A Marca da Morte, de T. West, é um filme produzido pela A24, que já virou selo de referência quando a parada é filme autoral e um terror mais elaborado. Isso chamou atenção para a obra e muita gente saiu decepcionada porque esperava um slasher mais tradicional e o banho de sangue no filme demora muito para começar a jorrar. A primeira morte acontece lá para 1 hora de exibição. Contudo, agradou bastante quem foi atrás por causa do pornô e para quem deu chance para a maravilhosa construção que é essa primeira parte, sem ficar na agonia de ver logo o povo se leando. Pessoalmente, eu curti o filme e a forma como a história é contada. Acho que quem chega só na vibe da violência gráfica perde muito do a mais que o filme traz em suas camadas, mas acaba sendo compensado quando a bagaceira começa porque é muito da hora, sem investir no terror fácil e se apoiar em jump scares, proporcionando cenas memoráveis. E independente do gosto pessoal de cada um, há de se reconhecer que tecnicamente ele é muito bom, seja na direção, na fotografia, na edição, no trampo dos atores e no roteiro, que apesar de demorar de chegar no que para alguns é o que interessa, é bem resolvido e traz excelentes personagens muito bem construídas. E são esses os aspectos que eu vou abordar aqui nessa resenha desespoliada, que é para não estragar sua experiência caso você ainda não tenha assistido. Esse vídeo tem o patrocínio da APUB, a Associação dos Professores Universitários da Bahia. Com direção de T. West, X, A Marca da Morte se passa em 1979 e conta a história de um grupo que aluga uma casa em uma fazenda no Texas de um casal de idosos que mora ao lado para fazer um filme educativo, antevendo o mercado que isso viria a ter e a pandemia de 2020. Mas não falam pros coroas de suas intenções artísticas e isso acaba dando uma merda pesada, pai. O filme é protagonizado por Mia Goth, que pra quem não sabe, é neta da atriz brasileira Maria Gladys, considerada uma das musas do nosso cinema marginal, que já foi inclusive namorada de Roberto Carlos, o cantor, não o jogador. Mia passou boa parte da infância morando no Rio de Janeiro e fala brasileiro fluentemente, uma coisa que nós dois temos em comum. Ela faz Maxime, uma das atrizes pornô, namorada de Wayne, interpretado por Martin Henderson, que é o produtor lá do filme intitulado A Filha do Fazendeiro, a ser protagonizado por Jackson Hole. Em brasileiro, Jackson do Buraco, interpretado pelo rapper Kid Cudi. E eu não botei o nome em ninguém aí e não tenho culpa disso. Brittany Snow, em brasileiro Betânia das Neves, é Bob-Line Packer, a outra atriz pornô que namora o Hole. Tem ainda o terceiro casal, formado pelo projeto de cineasta RJ, em brasileiro F do Rio de Janeiro, feito por Owen Campbell, e sua namorada Lorraine, interpretada por Gena Ortega, que cola ali para dar uma força no trampo, fazendo o som direto. Além de Maxime, Mia Goth ainda faz o papel de Pearl, a véia do casal de idosos, e seus laboratórios para a construção da personagem, junto com o diretor T. West, em brasileiro técnico de informática do Oeste, renderam tanto material bacana que ele resolveu fazer uma prequel contando a história pregressa da idosa, Pearl, que é uma pérola em brasileiro. Para quem não sabe o que é prequel, é quando você faz um outro filme contando acontecimentos anteriores. Ou seja, prequel, uma prévia da sequela da personagem. Eu tô louco para assistir e só não vi ainda porque eu queria fazer análise de X como uma obra independente, sem ter os naturais vínculos com Pearl que ver sua prequel proporcionaria. Mas assistirei em breve e se pá trago uma resenha aqui para vocês. Então, deixe de enrostir inscrição no canal e aproveite, toque o diabo do sino, que é para você receber a notificação quando eu lançar. Aproveita a viagem e deixa um like aí, pai. Um dos pontos fracos se dá exatamente nessa coisa de Mia interpretar também a véia.
Não por conta da atriz, que tem um trabalho maravilhoso, apesar de ser complicado mesmo, um intérprete muito novo, fazer o papel de um idoso. Claro que também não é impossível. Vide o excepcional Charles Foster Kane na velhice, interpretado pelo também excepcional Orson Welles. Mas aqui a maquiagem não ajuda. E por mais que a fotografia siga furtiva ao mostrar os idosos por boa parte do filme, ao revelá-los de forma mais plena, revela também a tosqueirice da caracterização. Mas isso não dá motivo para criticar a escolha no escalonamento da atriz para o personagem. Maxime e Pearl são reflexos uma da outra de uma forma muito mais profunda do que se percebe a princípio. E isso é uma necessidade fundamental tanto na construção das motivações que levam à ação, como na discussão principal da história, que é a natureza libertária humana versus a opressão social e religiosa. O que pode fundamentar também o porquê da história se desenrolar no final de 70, época pungente desses conflitos, com uma revolução sexual chegando ao seu auge antes de ser podada pela epidemia da AIDS no início dos anos 80. E nisso também se insere Lorraine, personagem de Jenna Ortega, fundamental para dar o tom da discussão e em determinado momento conduzir a trama. A princípio mostrada como antagônica, chegando a ser acusada de puritana pelo próprio namorado e antipatizada por parte do grupo, passa por uma grande mudança de paradigmas a partir da vivência das gravações do pornô e a naturalidade como os envolvidos lidam com o amor e o sexo como coisas distintas, ao ponto de se jogar nas gravações em cima de role com calçola domingueira e as porra. Vandinha, pai. O que leva o namorado RJ ao seu enfim a hipocrisia. Aliás, pode-se dizer que se tem um personagem nojento nesse filme é ele, se achando a última cocada da sétima arte e arrotando o tempo todo que o pornô dele vai ser diferenciado, um filme de arte. Tem sua incompetência e ego aflorado expostos a todo tempo. E causa zero espanto quando sua postura de ser de boas com pornô e tirar onda de descolado muda quando é com a namorada dele. O bacana é que toda essa construção acaba por trazer este personagem ficcional para a nossa realidade cotidiana. Do restante, o casal Bobline e Holly, que a princípio deu a impressão que vão ser daqueles chatos e sem graça, apresentam muitas camadas bacanas e a gente acaba criando vínculos. O N talvez seja o menos interessante, ainda assim nos é dado o suficiente para nos importarmos com ele. Dos idosos, Pearl é fantástica, construída sem pressa e na sutileza para se mostrar plena no momento certo. Como já disse, ainda não bati os olhos na prequel dela, mas pelo que eu vi da personagem, já acho que se justifica plenamente. Aliás, fiquei sabendo que Titi não quer parar por aí não. Ele quer fazer uma trilogia de 3 filmes e já chega por aí Maxime, e escrito assim mesmo, com 3x. O velho, Horde, interpretado por Stefan Uri, no primeiro momento passa apenas o estereótipo de senil e rabugento, me lembrando muito o Eustácio de Coragem o Cão Covarde, mas vai mostrando seus conflitos e peculiaridades no decorrer da trama. Pelos personagens, dá pra ver que de uma das matérias-primas importantes para a construção de uma boa história, o filme é bem servido. Quanto à trama, roteiro, direção, fotografia e montagem seguem alinhados na vibe do sutil e da elegância do início ao fim, com uma rica utilização de elementos simbólicos, reflexos, cores, concatenação de cenas e elipses magistrais que entregam o essencial sem menosprezo da audiência de forma precisa e econômica. E dentro desses resultados não dá para desconsiderar a importância de T. West, além de ter escrito e dirigido, também ter assumido a edição do filme. E assim não dá para dizer que esse é um filme de montagem, mas o resultado deixa claro como foi importante que esse trabalho tenha sido executado pelo próprio diretor e roteirista da obra. Como se a coesão do que é apresentado demonstrasse a necessidade de tudo ser realizado por um mesmo olhar. E talvez pela quantidade de detalhes e a importância de cada um deles, X é um daqueles filmes que vale a pena ver uma segunda vez. Porque, a partir de uma visão do todo, é possível observar cada peça dessa engrenagem e com isso obter uma nova experiência potente e singular.
Vi muitas críticas sobre uma recorrente transição de cenas em 3 tempos, a maioria negativa, todas pertinentes, exceto pelo fato de apontarem isso como uma criação de T. West. Na verdade, essa parada surge em Easy Rider, filme de 69, de 1969, aqui no Brasil, com o título Sem Destino. O recurso é uma solução do grande editor Don Cabern para uma solicitação do diretor e ator do filme Dennis Hopper, que não queria corte seco e ele também não queria meter fusão. No início, os caras até queriam fazer isso no filme todo. Depois resolveram usar só de forma pontual, como também é em X. A diferença é que lá a parada era mais piscante e aqui é mais tranquila, acompanhando o tempo do filme. Provavelmente, acho eu, T. West resolveu fazer essa citação por, apesar de Easy Rider ter sido lançado 10 anos antes do ano em que a trama se desenrola, possuir muito do espírito de época que seu filme tenta representar. Outro ponto bacana na montagem é quando a câmera muda da que tá filmando o filme para quem tá filmando o povo metendo dança numa metalinguagem massa que reforça o voyeurismo que permeia o filme. Apesar de demorar para entrar na fase da matança, o filme já começa mostrando as suas consequências com a chegada da polícia no local da chacina, que juntamente com a TV ligada lá, passando um pastor pregando com um arauto da bagaça, deixando claro aonde o que se inicia vai parar, criando expectativa e, de certa forma, impondo a sensação de que nada do que vamos ver a seguir é por acaso. Outra coisa que fica clara desde aí é o tipo de manipulação para o medo que nós, a audiência, seremos vítima quando a câmera permanece no rosto horrorizado do policial sem que não seja mostrada a cena que está causando nele essa sensação. T. West vai usar esse recurso em várias circunstâncias, principalmente na hora que as mortes começarem a rolar, por um tempo que para nós pode parecer longo demais, mas é apenas a duração suficiente para nos causar a aflição desejada e nos manter tensos e atentos. Tudo muito bem dosado e pensado. Para os amantes do jorro de sangue excessivo e violência gráfica, fiquem tranquilos, ele tá lá. É muito bem realizado e, embora macabro, não deixa de ser um show à parte. Só que demora. Mas nem o filme, nem sua capacidade de entreter, envolver e apavorar vão se apoiar nisso não. Por isso tudo, X tem a peculiaridade de desagradar alguns fãs do terror, ao mesmo tempo que agrada a cinéfilos que desprezam o gênero e o consideram como uma coisa menor. Um filme que tem seu lugar, e independente disso, é seguramente uma grande obra que vale a pena conferir. E olha coisinho, a parte mais difícil de fazer essa resenha foi me segurar para não dar os spoilers, porque tem muita coisa nele que eu queria comentar. E se você que já assistiu ou se depois de assistir estiver nessa onda também, sinta-se convidado para participar do nosso fórum sobre o filme aqui nos comentários. Coloque sua impressão, comente a dos outros, vamos trocar ideias sobre ele. Mas seja gentil, viu, Laela? Bom filme de pornô e de terror. Recomendo. Se você acha o nosso trabalho relevante, curtiu essa resenha de filme de terror e pornografia e quer dar uma mãozinha para me fazer feliz, indique esse vídeo para os amigos. Siga nós no Instagram. E o Pix do canal tá aí na descrição. Mas se você quiser contribuir com qualquer bambá, lembrando que o valor sugerido é de apenas R$1, que assim não quebra ninguém e um de um com o de outro, juntando já dá um pirão. Até o próximo, resenhando as paradas.